Olá, somos Iagro, uma plataforma digital que traz uma nova solução para você revenda, cooperativa ou indústria de fertilizantes. Na Iagro, você pode colocar sua proposta de compra através de um bid. As ofertas são online e chegam de forma automática nos celulares de fazendeiros e compradores cadastrados na plataforma. Online, fácil acesso, compradores e vendedores em vários portos do país e fora do país. Informação gratuita e de qualidade. Isso é Iagro. Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do IagroCast, esse podcast criado aqui para trazer pessoas relevantes do mundo do agronegócio para tratar dos mais diversos assuntos, né, que seja em volta dos fertilizantes ou não. E hoje é um tema que eu estava falando aqui nos bastidores, particularmente eu gosto muito, que é comunicação no agro. E a gente vai falar com a Rayane Florentino. Ela que é na verdade eu não sei se ela é, mas eu sei que ela mora no Mato Grosso, né, lá em Cuiabá, no Cuiabrasa. A Rayane que tem 20 anos de idade, né, tá começando a carreira aí, ela tá em formação em jornalismo, né, na Universidade Federal do Mato Grosso, onde ela teve a oportunidade de entrar no grupo Agromídia de Comunicação, o que ela vem desenvolvendo o trabalho dela, que eu acabei conhecendo ela nas redes sociais aí, gostei. E assim, igual eu falei, um tema que é sensível para o nosso setor aqui, né? Que impacta diretamente, a gente vai discutir. E antes de passar a palavra para você, Rainer, falar para o pessoal aí quem é você, o que você faz, o que você está aí no Cuiabrasa, se você é mato-grossense ou não, se está perto do Pantanal, se gosta de ir, passar a palavra e já perguntar para você. Como que você é jornalista e hoje está aí em processo de formação para ser jornalista e caiu aí no agronegócio, no estado que eu falo que é a Champions League do agro? Tá certo, olha, queria primeiro começar já agradecendo aqui pela oportunidade, é muito legal, é um tema que a gente discute bastante aqui no Grupo Agromídia, essa comunicação no agro. Só fazendo uma breve apresentação, né, já é tudo isso que você falou, mas sim, sou mato-grossense, sou nascida e criada em Cuiabá, na famosa Cuiabrasa, e Mato Grosso é o meu lar, né? Eu nasci, cresci aqui, gosto muito. E quando eu comecei o jornalismo, né, já respondendo a sua pergunta, eu não fazia ideia de que eu ia para o agronegócio. Eu sou uma pessoa, eu costumo falar assim, brincar, que eu sou uma pessoa totalmente urbana. Eu não tinha contato nenhum com o agro antes de entrar no agromídia, né? Nem assim, minha avó tem um sítio, vou de vez em quando. Nada. É cidade, cidade, cidade. E aí me surgiu a oportunidade de entrar no grupo logo quando eu comecei a faculdade. Foi uma coisa integrada, né? Me surgiu uma oportunidade de fazer um estágio aqui, num grupo de comunicação do agro. Eu falei, por que não, né? Vamos conhecer aí um pouquinho melhor desse mundo. E olha, eu vou te falar, assim, cada dia eu me apaixono mais, é sensacional. Fui caminhando dentro da empresa junto com a universidade, né? Estou tendo a oportunidade de, até a gente conversou isso nos bastidores, mas de começar a universidade e já ter a prática, né? E o universo do agro, eu falo que é uma coisa que todo dia me encanta muito, assim, porque a gente tem uma visão, muitas vezes, de que o agro é uma coisa, mas aí quando você tá lá dentro, principalmente tendo que aprender para repassar uma informação, é totalmente diferente, e eu gosto bastante, viu? Legal, Rayane. E aí, seguinte, assim, pra gente ir criando corpo na nossa discussão. Aí você entrou pra Agromídia e hoje você apresenta um programa, né? Isso tudo, conta um pouquinho, isso tudo é pautado nos diversos temas do agronegócio no Mato Grosso. Provavelmente vocês não vão só falar de grandes culturas, que o Mato Grosso é líder nisso, né? Soja, milho, algodão e outras aí. Como que é um pouquinho disso daí? Como que funciona, pensando com a cabeça assim de bastidor? O que vocês levam assim pros espectadores? Certo, eu vou só dar uma explicada mais ou menos em como funciona o produto. O Grupo Agromídia, a gente tem uma plataforma de streaming, né? Como se fosse uma plataforma de streaming de vídeo mesmo, né? Só voltada para conteúdo agro, desde entretenimento até conteúdo jornalístico. Então a gente tem essa plataforma que é o agroplus.tv.
Aí dentro do AgroPlus a gente tem os programas. O programa que eu apresento é o Domingo é Agro e é voltada para todas as cadeias produtivas, desde a agricultura até a pecuária. E o Domingo é Agro nasceu com essa ideia de ser um programa para abraçar todo mundo, desde não só o grande produtor, mas o pequeno produtor. Tanto que as nossas matérias, elas são muito mais voltadas para os pequenos produtores. A gente vai em fazendas, vai em sítios, grava com produtores que têm culturas, às vezes, até diferentes, digamos assim, né? Para não ficar aquela coisa de, Mato Grosso, soja, milho, que a gente sabe que é a nossa grande potência, mas a gente não tem só isso, né? Recentemente, inclusive, a gente foi fazer uma matéria sobre pitaia, uma coisa que, né? Você pensa talvez ali em estados mais, sei lá, sulistas, enfim, né? Mas a gente achou aqui em Mato Grosso, em Chapada dos Guimarães, que é próximo aqui da capital, Cuiabá, né? Então, o Domingo é Agro, ele funciona assim, a gente abrange todo mundo, abraça o grande produtor, o médio produtor, o pequeno produtor, mas principalmente o pequeno produtor. Por quê? Porque é esse produtor que ele precisa passar para as pessoas o que é que ele está fazendo, principalmente no sentido de mostrar que o agronegócio ele não é preto no branco. Ele é uma vertente um setor muito abrangente, assim, e tem produtor de tudo em todo lugar. Exato. É produtor de mel, é produtor de leite, é produtor de soja, é o produtor de milho, o produtor de pitaia, enfim, de tudo. Então a gente abrange todas as culturas ali e dando essa valorização, principalmente para o pequeno produtor, agricultura familiar também, e é bem interessante. E ainda que, tipo assim, de tudo que você citou muito o que a gente chama aqui dentro da agronomia do dentro da porteira, né? Mas o Mato Grosso tem muito forte o antes da porteira, a distribuição de insumo, e o pós-porteira, as trades, né? Esse mercado todo. Mas eu queria ainda abordar um outro tema aqui, Rayane, seguinte. Isso aqui que eu vou falar não é problema nenhum a tua percepção, é só para contextualizar e, como eu disse, a gente criando essa história aqui que a gente vai contar nesse podcast. Os teus colegas de faculdade, também futuros jornalistas aí, quando vem você trabalhando no agronegócio, né, e você morando num estado que é muito forte no agro, você sente assim que está muito distante ainda, de fato, o agronegócio do campo, mesmo sendo Cuiabá uma capital de agro, se existem ainda muitos mitos que as pessoas acreditam que o agro tenha, tipo o agro desmatador de floresta, o agro que enche o ecossistema de pesticidas, defensivos agrícolas, essa coisa toda, ou a mídia suja joga isso assim muito mais forte e a gente começa a interpretar o que a gente vê na televisão e não o que de fato acontece dentro da academia. Olha, Jefferson, eu vou te falar que o agronegócio ele é muito mistificado dentro, pelo menos, da minha instituição de ensino, né? Dentro do jornalismo. Por quê? Como eu falei no começo, eu entrei no grupo de comunicação do agro tendo uma visão do agro. Mas agora eu estou vendo a realidade. E quando eu converso com os meus colegas, toda vez que eu falo, eu trabalho no grupo de agrocomunicação, todo mundo fica assim, nossa, você trabalha com agro? Meu Deus, né? E hoje, inclusive, na parte da manhã, hoje é dia 25, não, dia 21, né? Eu estava participando de um mini curso sobre jornalismo ambiental. E eu estava vendo o pessoal trazendo alguns dados e tal, sobre desmatamento com fogo, sobre desmatamento em si, utilização de recursos hídricos. E eu tava, peraí, são números muito expressivos. Da onde esse pessoal está tirando isso? Como está sendo a base de informações, né? Como é que eles estão fazendo essa questão de analisar as queimadas de 2019 e 2020? Mas e aí? A gente sabe que 2019 e 2020 foram anos que a gente enfrentou muitos problemas com queimadas, não relacionados a propriedades rurais, e foram incêndios criminosos mesmo, né? Até mesmo por causa do calor, do clima e tal, mas estavam lá tudo isso num dado só.
e aí jogam, claro, né, para o produtor rural, principalmente o grande produtor, enfim. Então eu vejo que é uma coisa que, assim, o pessoal ainda tem muito estigma, sabe? É muito aquilo, agronegócio desmata, agronegócio é ruim. Uma coisa que eu vi há um tempo atrás é essa questão de falarem que o agronegócio é responsável pela fome no Brasil. E aí você para pensar, você fala, como assim? O Essa setor que piada. produz chega a ser irrisório, né? O setor que produz alimento, que alimenta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro, é responsável pela fome no Brasil, né? Alguma coisa aí tá errada, parece, não faz sentido, né? E eu percebo que no jornalismo isso é muito complicado, porque as pessoas que não são do nicho, e isso é a grande maioria, elas veem uma informação ali e aqui, mistura tudo e pronto, é isso. Por exemplo, falar que, como eu vi na palestra, né, que 70% das áreas que sofreram com incêndios na parte amazônica, nos anos de 2019 e 2020, foram em propriedades privadas. Tá, mas como é que está sendo a avaliação desses dados, né? Claro que lá, os produtores que existem lá são grandes detentores de terras, então é óbvio que se acontecer um incêndio lá, vai ser em alguma área privada, mas e aí, foi aquele produtor que fez isso? Será que não foi uma evasão de terra ou um incêndio criminoso feito por outras pessoas? Não tem esse tipo de avaliação. Estava ali na propriedade dele, então a culpa é dele, sabe? E eu vejo que as pessoas, elas têm muito essas coisas de, digamos assim, generalizar. Colocar todo mundo dentro do mesmo saco e falar, não, é culpa do agro, é culpa do produtor. E não é bem assim, né? A gente sabe que hoje o produtor rural, principalmente os grandes produtores, eles são os maiores preservadores, assim, da natureza. Até porque, por uma questão legislativa, né? Se eles não tiverem essa preservação, é ruim para eles mesmo. Existem leis, existem multas que regulamentam isso. Mas o que eu sinto é que nem todo mundo não é nem que não tem acesso a essa informação, porque você dá um Google e tá ali. Mas as pessoas têm, eu diria até preguiça de ir atrás, de ver como é, né? É muito mais fácil ver o agro como um vilão do que realmente entender se é isso mesmo. Uma outra coisa, Ryan, tipo, o seu olhar de jornalismo, assim. Então, por exemplo, quando uma marca qualquer quer fazer o lançamento do novo produto, ela quer se posicionar para algum nicho, existem as campanhas, ele conversa com esse público aí de forma geral e ela vai construindo essa identidade aí, né? Tantas e tantas, Coca-Cola é um exemplo clássico e tantas outras marcas aí. Agora a gente começa a ver de novo uma onda novamente de muita propaganda de veículos na mídia, né? Tentando vender. Legal. Quando a gente pega e a gente, tipo assim, vai tentar replicar essas estratégias para o agro, no teu ponto de vista, por que a gente não consegue ser efetivo em passar a real mensagem de quem nós somos, o que nós fazemos, a nossa importância, isso tudo? E eu falo que a gente não é eficiente, porque se fosse eficiente, a gente não estaria levando tanta pedrada quanto a gente leva. Olha, Jefferson, isso também é uma coisa que está sempre em pauta aqui entre eu e os meus colegas aqui do grupo. Eu posso te dizer que, ao meu ver, dentro da experiência que eu tenho, a pouca experiência, mas já conta, que a comunicação do agro, ela é feita para pessoas que já estão ali dentro. É do agro para o agro, Perfeito. sabe? Não existe, pelo menos, né, não de uma forma estruturada, não existe pessoas pessoas que furam a bolha, sabe? Que querem falar para fora disso. Eu sinto que não tem muito essa preocupação de explicar, por exemplo, em coisas simples, às vezes numa matéria explicar um termo técnico, alguma coisa assim, ou então são matérias muito generalistas, como se aquele público não fosse entender, então tem que resumir o máximo possível, mas não leva à informação, sabe? De pegar aquela informação que o nicho já sabe. O produtor rural, ele sabe que ele não pode desmatar, se não tem multa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Já sabe tudo isso, ele já vive aquilo.
Mas quem está de fora ainda não sabe isso, não entende. E aí eu percebo que não há um esforço realmente, aí eu digo, não é nem a efetividade na comunicação, mas na efetividade de se esforçar para que as outras pessoas de fora entendam isso. E como é que a gente faz isso? Principalmente atingindo pessoas jovens, né? Porque essa conversa, ela existe muito entre pessoas mais novas. A gente vê que é uma parte, um público mais, não sei, de uns 30 anos para menos, assim, essa coisa de villanizar o agro, né? Então é para essas pessoas que a gente tem que falar, são com essas pessoas que a gente tem que conversar. Olha, você tem que olhar para o agro e que ele não é assim, a gente está mostrando aqui e tal. E eu acho que a gente peca na efetividade de se esforçar para isso, de explicar, de comunicar. Não é bater de frente, não é brigar junto, é apresentar uma informação. Olha, tá aqui, falam isso, mas os dados são esses. E a conclusão pode até ser isso aqui que falaram, mas não desse jeito. É deturpado isso aqui, ou então não é isso daqui, sabe? Eu acho que nosso papel como comunicadores não é falar com quem já sabe. Quem sabe, já sabe. Ele está vivendo isso aí, não precisa de mais informação. É falar com pessoas que não querem saber. Não sei se isso faz sentido, mas chegar até aquela pessoa que, eu não quero saber não, agro é ruim e pronto, acabou. Não, mas se você não escutar 5 minutos, você vai ver que não é, entende? É chegar nesse público, especialmente nas pessoas mais jovens, pessoas mais novas, assim mesmo. Tem até um amigo, um ex-participante aqui também do podcast, o Renato Serafim, que ele falou assim, a gente fica falando para catequizados, né? E aí é muito fácil ficar falando para catequizados. Beleza, eu recebo mais uma informação, legal, mais um conteúdo, mais uma conexão que eu fiz, mais uma história que eu aprendi, mas aquilo ali para mim não tá quebrando nenhum paradigma, não tá acontecendo nada. E recentemente, né, você acompanhou aí as notícias, principalmente com relação aos fertilizantes, quando começou a guerra Rússia e Ucrânia. Virou uma explosão de informação sobre fertilizantes. Acho que todo brasileiro naquele momento ficou sabendo um pouquinho o que é o tal do adubo, né? E aí a gente tem uma associação que regula esse setor e ela teve um trabalho de comunicação muito ruim em falar, tipo assim, como que o Brasil estava posicionado no mercado, como que seria o abastecimento disso tudo, e explicar de uma forma real o que a grande mídia estava passando, que só estava jogando merda por informação. Enfim, né? Tipo assim, às vezes uma oportunidade de ouro, a gente deixa quicando, né, e não chuta. O que em outros segmentos, nossa, o pessoal, um negócio desse quicando, eles vão chegar e vão bater de primeira pro gol. Exatamente. E não vão perder, né? E aí, Rayane, é o seguinte, né, um outro ponto aqui. Você falou assim, né? A gente tem que conseguir comunicar com esse pessoal mais jovem. Eu também concordo. Essa galera é conectada, eles passam muito tempo aí nas mídias sociais, essa coisa toda. E quando a gente pega no Brasil as pessoas que têm grande influência pelas mídias sociais, geralmente têm viés de esquerda e são radicalmente contra o agronegócio. A gente não precisa citar nome, todo mundo sabe as cantorinhas que mostram bunda, essa coisa toda aí. Como que uma marolinha consegue bater de frente com um tsunami quando a gente pensa em audiência para essa informação chegar? Olha, é realmente complicado porque nós somos minoria, né? O pessoal que conhece do agro mesmo e quer passar a informação correta nós somos um pequeno público ainda, um pequeno nicho, né? E eu vou te dizer que é um trabalho que a gente vai fazer de formiguinha. Não vai ser agora que a gente vai conseguir essa força, não vai ser agora, até porque o que eu percebo é que isso está muito enraizado nas pessoas, sabe? Eu vi a blogueira tal falando que o agro é ruim, ou que isso é aquilo, não sei o que, a ambientalista, nada contra quem defende pautas ambientais, né? Acho super válido, mas isso tem que ser feito da forma correta, né? E muitas vezes não é. Então, assim, e aí isso fica muito enraizado nas pessoas. Então, eu acho que é um trabalho que a gente vai ter que ir fazendo aos poucos,
sabe? Com pessoas como eu, com pessoas como você, pessoas como empresas como o Grupo Agromídia, que têm o interesse de mostrar o agro de verdade. Porque eu vou te falar, Jefferson, quando você conhece de verdade, você entende muita coisa. E pelo menos para mim, é um mundo assim apaixonante. Como eu estava falando no começo, né, eu tive o primeiro contato com o agro aqui. E eu tinha muitas ideias na cabeça, coisas do agronegócio midiático, né, como eu gosto de chamar, que não é o agronegócio real. E aí, quando eu fui conhecendo, me veio aquela sede de conhecer cada vez mais. Ah, não é assim? Então aquela outra coisa também não vai ser daquele jeito, né? Vou pesquisar mais sobre isso, vou dar uma pesquisada melhor. E aos poucos, a própria pessoa vai regulamentando isso aí e ela vai pesquisando por si própria. Mas isso é um trabalho que, infelizmente, a gente não tem como bater com pessoas que têm milhões e milhões de seguidores, anos de carreira aí na internet, trazendo esse tipo de informação errada, porque são pessoas que formam opiniões, né? E aí entra nós, trabalhos jornalistas, que muitas vezes pequenos, muitas vezes que não são ouvidos, não são levados a sério, porque eu vejo hoje, é um outro assunto, mas acho que eu posso pincelar, que eu vejo que hoje o jornalismo brasileiro está muito descredibilizado, e eu posso dizer que isso é culpa da nossa própria categoria, não é da população, mas as pessoas não dão muita bola para o jornalismo como davam antigamente. Então aí vem uma jornalista lá de Cuiabá, de 20 anos, que está começando a carreira, falando que o agro é bom, quem é que vai dar crédito, né? Sim. Então é um trabalho de formiguinha mesmo, e que a gente vai ter que persistir até que isso possa render, né? Assim, mais ou menos nessa linha, Rayana, é o seguinte: quando a gente pega esses influenciadores que são contra, eles têm milhões de seguidores, 20, 30, 40 milhões de seguidores. Eles estão direto na grande mídia, em programas, essa coisa toda, enfim. Quando a gente pega os grandes influenciadores, aqui eu estou até abrindo aspas, né, pelos grandes influenciadores, não tem 200 mil, 150 mil, alguma coisa do tipo. O que é muita gente, mas comparado com outra galera, não é ninguém. E grande parte também das pessoas que seguem tem, tipo assim, já estão envolvidas de alguma forma com o agronegócio. Esse é um ponto para 1.1. O segundo ponto que é o seguinte: quando eu vejo o conteúdo dessa galera, eu, sinceramente, Jefferson, com a minha ignorância toda de comunicação, eu não consigo ver eles aproveitar a oportunidade que eles têm na mão de levar essa informação clara do agro. O que eu vejo? Eles pegando, assim, lógico que isso daí não é uma regra, mas a maior parte, assim, para viralizar. Pega alguma situação que foi contra, cria ali um cenário, uma paródia, um negocinho, e isso viraliza no universo agro e morre ali. Ela ganha mais seguidor do mundo agro e a bolha continua sem ser furada, como você falou. Beleza. O que tá faltando? Tá faltando, assim, alguém que, igual você, que não foi do agro, entrou e falou assim, ó, agora eu vou meter o pé nessa bagaça aqui, vou fazer um troço diferente. Precisa as empresas levar essa parte mais técnica, assim, do que essas pessoas precisam fazer. Assim, pessoal, vai por aqui. Precisam grandes corporações começar a botar grana em divulgação de conteúdo bom. Aonde, de novo, assim, tipo, o assunto parece que ele vai se misturando, né? Mas são pontos, assim, que a gente vai fazendo desdobramento aí. O que você acha disso? Olha, a gente vê nesse mundo da internet, né? Que até mesmo, aqui já só fazendo um parênteses, mas até mesmo fora do agro, não há muito conteúdo. Se você abrir qualquer blogueira na internet, qualquer coisa assim, ou nada contra, todo conteúdo é válido, mas não tem um conteúdo de informação, sabe? Não, são poucas as pessoas. E eu percebo isso dentro do agronegócio também. Existe uma carência de se fazer conteúdo informativo.
eu estava percebendo, esses tempos atrás, parando para analisar, que está tendo uma popularização do agro cada vez mais. A gente vê aí cantores fazendo música sobre agro, né? Que estão viralizando e o pessoal canta e não sei o quê, as boiadeiras, isso, aquilo. E é legal isso, porque a gente acaba atingindo um público ali que não conhece. Mas eu acho que essa falta de conteúdo não é uma coisa só do setor, né, no quesito internet. É uma coisa mais generalizada, assim, sabe? E aí entra o agro, que já é um nicho mais difícil de sair da bolha, como nós já estávamos falando, né? Já é um segmento mais difícil de chegar até as outras pessoas. E aí o que acontece? Os influenciadores, eles vão muito mais pro lado de mostrar o seu dia a dia do que de realmente passar informação, sabe? E muitas vezes pode ser que aconteça da pessoa pensar, mas eu não tenho o que passar para as pessoas. Só que aquela pessoa não percebe que a vivência dela no campo já é uma informação, entende? Quando eu comecei no agro e comecei a fazer os vídeos para rede social, eu pensava muito isso, pensava, mas eu tenho 2 anos só que estou trabalhando nesse setor de agro, eu ainda tenho muito que aprender, ainda tenho muito que viver, o que eu vou passar para as pessoas? E depois eu parei, né, até conversando com alguns amigos, eles falaram, cara, você pode não ter uma vivência de 10 anos, 15 anos, 20 anos, mas o pouco que você vive, você já aprendeu alguma coisa, e isso que você aprendeu, você pode repassar. Quando você tiver 5 anos, você repassa a sua bagagem de 5 anos, 10 anos, a mesma coisa. Então, talvez as pessoas se sintam... isso é um achismo, tá? Mas talvez pode ser isso, né? No sentido da pessoa pensar, mas eu só trabalho na lavoura ou com os animais, na pecuária, né? Eu não tenho uma informação para passar. Só que você tem, e aí aqui já encorajando quem estiver me assistindo, né? O que você vive aí no campo, o que você vive no seu dia a dia, seja como profissional, como produtor, como filho de produtor, enfim, o que você vivencia aí é válido, porque a sua vivência pode ser informação para alguém. Às vezes fazer um vídeo simples, vai tirar um leite, mostra como é que é o processo antes de tirar o leite, fala, olha, tá vendo? Não tem maus tratos, a gente higieniza, é tudo limpinho, bonitinho, não sei o quê, tudo bem feitinho. Ou então na hora da colheita, e a gente tá usando produto tal, máquina tal, fertilizante tal, enfim. Às vezes não precisa ser um conteúdo super produzido, né? Pode usar da mesma ferramenta que o pessoal usa para fazer dancinha, né? Para passar informação. Então, aí a gente volta naquilo que eu estava falando, né? Aquele trabalho de formiguinha, de cada um ir mostrando um pouquinho do que pode mostrar, passando o que sabe. Porque também ninguém é dono da verdade, né? Então, eu acho que falta só concluindo, né, a sua pergunta, essa falta de conteúdo, eu acho que é muito mais uma questão generalizada da internet, que a gente percebe em todos os nichos, do que só no agro mesmo. E quando a Rayane olha assim, né, pro futuro, porque, tipo assim, imagina eu, tô falando aqui por mim, né, se eu fosse ser jornalista, qual que seria a minha referência de sucesso máximo? Tá lá na bancada do Jornal Nacional apresentando, né, tipo, para esse público, essa coisa toda aí, né, tá na grande mídia, isso, aquilo. A Rayane, pensando assim, se você se apaixonou pelo agro, você acha que os canais de comunicação vão cada vez mais dar importância para a relevância que o agronegócio brasileiro tem? Você acha que cada vez mais irão brotar Rayanes aí Brasil afora, né? Você acha que quando você tiver ali, olhar para trás assim e falar assim, poxa, que legal, né? Tipo, eu fui catalisador de uma geração que conseguiu desmistificar tudo, hoje o agro vive em paz com todas as cadeias. Você acha que a gente ainda tem um caminho muito árduo aí até chegar nesse sonho aí? Olha, eu espero muito que isso possa acontecer, de verdade. Que o pouco que eu tenho para passar, que isso possa passar para as outras pessoas, né? Que isso possa realmente inspirar pessoas, que surjam, sim, mais Rayanes nos grupos de comunicação, especialmente nos grandes meios de comunicação, né? Porque é muito importante a gente ter essa informação correta, né? Trabalhar isso de forma adequada dentro dos grandes meios de comunicação, né?
Porque eu posso atingir um público X ou Y, mas existem a mídia de massa, né, que se chama. Então é muito importante que esses meios de comunicação se atentem para isso. E o agro é uma coisa que, como eu disse, né, citando o exemplo da questão das músicas, eu percebo que cada vez mais a sociedade que não está dentro do setor está entrando cada vez mais no setor do agro. Então eu percebo que aos pouquinhos a gente está trazendo o pessoal para isso. Então eu espero muito que eu possa ver mais pessoas, mais comunicadores falando sobre isso, desmistificando isso, trabalhando para que isso funcione, né? Só que eu acho que a gente tem um longo caminho ali pela frente, sim, porque pelo que eu percebo é uma briga já antiga, já está instalada, mas aí entra a importância da gente falar para as próximas gerações, para as pessoas jovens. Por quê? Porque são eles os comunicadores do futuro. Hoje em dia, qualquer pessoa pega o seu celular, grava um stories para o Instagram, um Reels, e ele já está passando uma informação. Se está certo ou não, quem é que vai saber, né? Então, tá aí a importância da gente falar para pessoas jovens, para que essas pessoas jovens repassem essa informação, entendeu? Para a gente ter cada vez mais pessoas inseridas nisso daí, para que a gente consiga essa expansão. Mas eu espero muito que eu possa ver uma próxima geração de pessoas conhecendo o agro, engajada na causa, de mostrar que o agro não é isso que as pessoas acham que é hoje, né, atualmente. E para lembrar aqui, né, para os ouvintes, o Mato Grosso, coincidentemente, também é o berço, é a casa do movimento super legal, que são das agroligadas também, né? Que fazem um trabalho super interessante nesse sentido também, de levar informação para as pessoas do que é o agronegócio. Enfim, elas têm uma série de ações aí, Brasil afora, né? É só acompanhar as mídias dela lá. Mas daí, Raina, para a gente chegando aqui o finalzinho, né? E agradecer você pela participação com a gente. Eu queria, se você puder, né, se você quiser, deixa aí os contatos, se as pessoas quiserem entrar em contato com você, saber do teu trabalho, como que eles fazem. Tá certo, olha, já agradeço. Só fazendo um adendo que realmente o movimento Agroligadas é um movimento muito importante. A gente já fez entrevistas aqui com elas, com a Geni, com a Melissa, são parceiras nossas aí. Queria só mandar um beijo para elas e dizer que eu tô com saudade que elas veio aqui nos estúdios. Mas, para quem quiser conhecer meu trabalho, pode me seguir lá no Instagram, é @RaianeFlorentino, com I e E no final, no Raiane, e Florentino mesmo, daquela música, né? O pessoal costumava cantar para mim quando eu era mais nova, mas é com O no final, tá? Raiane Florentino. E caso alguém precise entrar em contato comigo, pode entrar pelo meu e-mail aqui do grupo, que é raiane@grupoagromedia.com.br. E aí, precisar, manda uma... Lá no meu Instagram é só clicar no botãozinho de e-mail que já vai para lá. Mas pode me seguir lá nas redes sociais, acompanhe meu trabalho, que é muito importante aí a gente estar divulgando sempre, né, o trabalho que a gente faz. E acho que é isso. O Instagram, @RaianeFlorentino, e o e-mail. Maravilha. Raiane, agradecer mais uma vez a participação aqui, desde o começo foi super solícita. Assunto, como eu disse, eu gosto muito, né? A gente tem que fazer uns episódios curtos, que a galera tem que ouvir ali, dinâmico, mas com certeza eu vou entrar em contato com você mais vezes aí para a gente fazer mais coisas. E pessoal, antes da gente encerrar aqui, não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, lá no @iagro, tem um W agora no final, .Brasil, depois eu vou até explicar melhor porque teve essa mudança. Entrem no nosso site, no iagro.com.br, e façam o seu cadastro, recebam lá semanalmente, toda segunda-feira, os relatórios de análise de mercado sobre os fertilizantes produzidos pela CRU, né? E quem for comprador ou vendedor de fertilizantes, existem lá as ferramentas para tal, né? Que deu match ali na negociação. Eu sempre falo aqui, o Gabi, que é o nosso homem por trás da Iagro, vai estar lá de prontidão para ajudar quem precisar. Quiser entrar em contato, é só mandar um direct, sinal de fumaça, qualquer coisa aí, a gente vai se encontrar. Um abraço, pessoal.